Você já se perguntou, e se os 7 pecados capitais fossem no mundo do fisiculturismo? Então vamos começar com a ganância. Ganância é a sede por mais. Mais poder, mais status, mais perfeição, a qualquer custo. Andreas Münzer se encaixa perfeitamente na ganância. Vou explicar. Münzer estava tão obcecado em ter o shape mais estético e mais seco que praticamente não ligava para o que poderia acontecer com seu corpo. Ele tomava Nubain para aliviar as dores e poder treinar por mais horas, fora o abuso de diuréticos para secar ainda mais o shape. Ele é considerado um dos mais secos e estéticos do Mr. Olympia. E essa ganância, essa obsessão pelo físico perfeito, custou a sua vida. Infelizmente, ele não ganhou nenhum Mr. Olympia, mas o cara era seco o ano todo. Agora, partindo para o pecado da gula. Nessa, eu vou colocar o Greg Kovacs. Greg praticamente não se preocupava muito com estética, e sim com massa. Ele pesava, em competição, entre 150 a 155 quilos. Ele chegava a consumir cerca de 13.000 calorias em sua dieta. Ele levou essa dieta colossal ao extremo. Ficou tão grande que não conseguia limpar o próprio traseiro. Ele tinha a ambição de possuir muita massa muscular, e até em certas competições, ele tinha um shape bem legal. O que começou como ambição, virou quase que um pesadelo. Ira. Mike Mentzer. Mentzer era inteligência pura, um dos criadores do treino Heavy Duty. Ele também era um filósofo na academia. Em 1980, quando Arnold venceu de forma polêmica, Mike ficou revoltado. Achou injusto, desonesto e nunca mais competiu. E detalhe, ele era o favorito para ganhar aquele Mr. Olympia. Tom Platz diz, em uma entrevista, que Mike Mentzer carregou amargamente essa raiva em todos os lugares que foi, por não ter ganhado o Mr. Olympia. Mike não era exatamente um cara nervoso ou que se envolvia em brigas. Era uma pessoa tranquila e muito inteligente. Porém, quando se fala no Olímpia de 1980, Mike quase saiu na mão com o Arnold. E depois dessa derrota, ele nunca mais participou do Mr. Olympia. Inveja. Kai Greene. Kai era um artista quando o assunto era posar nos palcos. Um físico fora da curva, um dos atletas mais únicos da história. Mas por mais incrível que fosse, ele nunca conseguiu vencer Phil Heath no Mr. Olympia. Ele chegava perto, dava shows inesquecíveis, mas era sempre o segundo, e isso criou uma tensão visível. Basicamente, Kai Greene subia no palco com a intenção de vencer o Mr. Olympia, mas ele sempre via o seu adversário ganhar, e a cada competição, a rivalidade só aumentava, o que de certo modo foi legal de se ver. Essa rivalidade que tivemos no bodybuilding. Orgulho. Arnold Schwarzenegger. Arnold não era só confiante, ele era bastante competitivo. Durante as competições do senhor Olympia, ele usava jogos mentais contra seus adversários. Um exemplo famoso foi em 1975, quando ele começou a dizer publicamente que Lou Ferrigno não estava pronto, que ainda precisava amadurecer. Tudo para desestabilizar o cara antes mesmo de subir no palco. Em outro momento, em seu documentário Pumping Iron, 1977, Arnold diz a seguinte frase para Franco Columbo: Franco é bastante inteligente, mas Franco é uma criança. E quando chega o dia da competição, eu sou o pai dele. E não podemos deixar de fora Olímpia de 1980. Arnold tinha meio que se aposentado em 1975, com 6 títulos. Nisso, ele foi virando uma estrela de Hollywood em ascensão. Em 1980, ele estava fora do auge que tinha, porém com um shape incrível. E após muito tempo sem competir, ele volta e ganha o campeonato. Muitos dizem que ele teve a ajuda de Joe e Ben Weider, que são uns dos fundadores do Mr. Olympia moderno. Mas isso é assunto para outro vídeo. Luxúria. Chris Cormier. Cormier tinha o shape, a estética, o carisma. Ele era praticamente um dos queridinhos do palco e das festas. Ele se entregava ao luxo, às noitadas, às mulheres, tanto que ele reconhece seu desejo insaciável pelos prazeres da carne, o que basicamente poderia ter comprometido o seu verdadeiro potencial no esporte. Preguiça. Kevin Levrone. Calma, eu sei que você deve estar se perguntando por que Kevin estaria aqui. Eu sei. Kevin Levrone treinava pesado e basicamente se isolava no seu porão para estudar os seus oponentes. De fato, é um trabalho duro,
e ele tinha um shape fora do comum. Porém, pensa bem comigo. Kevin, durante o tempo de off-season, falava que não iria perder seu tempo treinando. Basicamente, ele não treinava durante 4 meses. Ele focava nesse período em outras coisas, como, por exemplo, a sua banda. O que eu quero dizer é que, com toda essa genética e treino pesado, em pouco tempo ele colocava aquele shape sinistro que batia de frente com seus oponentes. Imagine se ele treinasse durante todo o período. Você não acha que ele teria um pouco mais de chance de vencer o Mr. Olympia? Imagine se ele tivesse a determinação do Dorian Yates, que mesmo com o braço estourado, estava treinando igual um maluco. Bom, o vídeo de hoje é isso. Lembrando, minha intenção não é criticar ou diminuir ninguém. O vídeo é apenas entretenimento. Leve a sério só se você quiser. Fiquem todos com Deus e tchau.